Sejam todos muito bem-vindos. Boa noite. Então, como eu estava dizendo, hoje é o dia do nosso estudo, né, dos princípios básicos da doutrina espírita e o Evangelho. É um estudo sequencial que nós fazemos. Mas o Beto teve um compromisso, né? Ele sempre está viajando aí de vez em quando, fazendo as suas palestras, né, atendendo os convites das casas espíritas. E então hoje ele estará na próxima quinta. Está aqui conosco o José Antônio da Cruz e ele vai nos falar do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 5, o item 23. Né? Podem buscar, né, no seu Evangelho, se desejarem estar acompanhando. E eu sempre digo, né, e agradeço. Obrigada, querido Mestre Jesus. José, é com você, então. Caros irmãos, irmãs, nossos boa noite a todos vocês. Que alegria, né? Que alegria poder estar presente novamente, aproveitando da tecnologia que já se faz presente no planeta Terra e que nos auxilia tanto, não é mesmo? Se neste momento estamos nos ligando e iremos nos ligar a corações amigos, que são todos vocês que nos ouvem, é porque esta tecnologia está nos favorecendo hoje. Talvez de imediato seria quase que impossível de estarmos todos já nos proporciona, já nos dá o direito de aproveitar a tecnologia para crescermos. E que assim seja, não é mesmo? Eu agradeço, Xanri, a oportunidade de aprendermos todos juntos. Agradeço a todos vocês que estão presentes e os que estão chegando agora. E também ao Beto, né? Querido Beto, que conduz esse estudo com tanto carinho, com tanta dedicação, ao qual podemos observar. E vamos procurar não estar à altura, mas fazer o melhor que podemos hoje. Porque com certeza vamos nos entregar para o estudo da noite. E eu agradeço a todos vocês, aos irmãos espirituais que sempre nos acompanham por onde vamos levar a mensagem cristã, a mensagem da Boa Nova, a mensagem edificante e libertadora da doutrina espírita. Então vamos dar início a este capítulo tão maravilhoso do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo 5, não é mesmo? Que traz no seu tema bem-aventurados os aflitos. Hoje nós estaremos dando atenção especialmente ao item 23, a lição 23, os tormentos voluntários. Este capítulo, ele discorre sobre inúmeros temas que tem como objetivo, todo o capítulo 5, que tem como objetivo nos orientar da melhor maneira para que quando estivermos diante de um determinado conflito, um determinado problema, seja esse um problema moral, um problema que eu estou enfrentando fisicamente, enfim, qualquer seja a extensão deste, este capítulo tem a finalidade e o objetivo de nos despertar para a vida maior. E isso que é interessante no Evangelho. Um tema amarra ao outro de maneira com que eu vou
podendo me abrir para as dimensões superiores da vida. Olha que interessante. E hoje nós vamos falar disto. Nós vamos falar desta outra dimensão da vida, ao qual nós, espíritos, seres humanos encarnados em experiência no corpo físico temporariamente, devemos nos atentar para que haja o tão comentado e falado dentro dos estudos de reforma íntima do autodespertar. Meus caros, para aqueles que já acompanham as nossas palestras, sabe que às vezes gostamos um pouquinho de incomodar, de alfinetar. É o estilo da nossa fala, da nossa forma de exposição. Por quê? Através destes recursos, onde vamos causar um certo incômodo pela reflexão da leitura edificante, nós vamos notando que é possível, através dessa tomada de consciência, é aqui que eu quero chegar, tomada de consciência, é possível com que eu me desperte através dessa revolução. Então vamos lá. Vamos entender o que este item 23, a lição Os Tormentos Voluntários, deste capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, quer nos dizer. Eu peço a todos que prestem bem atenção no que iremos ler e comentar, para depois, para depois fazermos as perguntas, porque é preciso entender o contexto. Enquanto nós ficarmos no automático, dizendo assim, isto eu já sei, isto eu já ouvi, isto eu já conheço, deveria vir uma pergunta assim na nossa mente: e por que nós não mudamos? Olha que tormento, nós precisamos decifrar isso. Vamos então nos lançar, dentro deste item 23, a lição 23 do capítulo 5, os tormentos voluntários. Atentem para a leitura do Evangelho. Os tormentos voluntários. O homem está incessantemente em busca da felicidade, que lhe escapa sem cessar. Olha que interessante. O homem está incessantemente em busca da felicidade que lhe escapa sem cessar. Vou fazer uma pausa aqui porque tem uma vírgulazinha. O que é para nós? Pergunte agora. O que é para mim a felicidade? O que eu preciso realmente fazer para conquistá-la? E mais, eu sei o que é felicidade? Porque se eu não souber, vai ficar difícil, concordam? Difícil de encontrar essa felicidade. Porque eu me baseio em um princípio de felicidade. Veja bem, começa aqui um conflito. Vamos comentar um pouquinho antes de prosseguir a leitura. Então, eu tenho uma ideia de felicidade. Esta ideia de felicidade faz com que eu busque fora de mim aquilo que eu necessitava encontrar dentro. Vamos aprofundar mais. Vamos lá? É comum que eu, ser humano, espírito encarnado, é comum que eu copie modelos que me entusiasmem, mesmo que seja temporariamente, sem analisar as consequências destes modelos que eu estou copiando, dos comportamentos que estes modelos estão me sugerindo. É muito comum eu dizer assim, eu estou fazendo porque está na moda. Se eu não fizer isso, eu não serei tão popular. Olha que interessante, eu estou em busca de uma personalidade que não me pertence para ter um alívio temporário. Pausa aí, já começa um conflito, já começa um tormento voluntário.
Por que que eu preciso me expressar com uma personalidade que não pertence a mim, que vai me tirar o sono porque eu vou ter que correr muito para ser o que eu não sou, e eu vou estar sempre preocupado com o outro, porque o outro pode roubar de mim aquela posição que eu estou ocupando. Olha que interessante. São nossas máscaras, nossas personas, muito bem colocada, Arnaldo. A psicologia transcendental já está estudando isso com uma profundidade impressionante. Então, através desta máscara, que eu não consigo lidar com este conflito, porque eu necessito me aparecer, eu tenho que ser notado. Alguém tem que me querer, não importa o preço. E então eu vou me ornamentar, me papagaiar. Eu vou me modelar, me remodelar através das mais sofisticadas, né, cirurgias, das mais avançadas técnicas de modificação corporal que a ciência estética já me oferece hoje, é só uma linha de reflexão, meus irmãos, para notar um conflito banal que passa despercebido. Olha que interessante. Olha que interessante. Eu preciso criar uma personalidade que agrade o máximo de pessoas. Porque eu preciso que essa sensação que eu busque fora me atinja de alguma forma. Mas meditemos. Como que eu vou agradar o máximo de pessoas se eu não estou feliz comigo? Eu não encontrei a paz em meu interior. Eu não sei o que é isso. Eu não sou um indivíduo organizado, intimamente falando. Os meus conflitos são maiores do que todo mundo. Eu acho que eu sou a pior das criaturas. Para começar, eu não acredito que eu mereço a cura. Os nossos complexos de culpa são tão profundos e muitas vezes inconscientes, oriundos de outras jornadas reencarnatórias, que eu, não compreendendo isso, me expresso através da revolta íntima, cobrando do outro uma atenção que ele não pode me dar. Há aqueles que dizem que o outro tem a obrigação de nos fazer feliz. Olha, eu sou feliz enquanto você me fizer feliz. Já pensou? Que vida mesquinha é essa, meus amigos, meus irmãos? Não estou pregando aqui o individualismo ou egoísmo. Não é isso. Eu quero dizer que a felicidade... Agora nós vamos entrar na questão, para voltar à leitura. A felicidade real só é possível quando nós vamos de encontro ao nosso reino de Deus. O reino de Deus. Nós estamos conectados com essa consciência cósmica que nos permite o aflorar dessa felicidade. Notem na questão 621 de O Livro dos Espíritos, quando Kardec questiona onde estaria as informações ou escrita as leis de Deus. A afirmação é direta, em vossa consciência. Não diferente de Jesus. Está dentro de vós o reino de Deus. Cabe a nós saber, buscar, aprender o endereço do interior, que estamos deixando de lado muitas vezes. Olha como nos moldamos a situações de pequenez diante da vida e culpamos o outro, culpamos as situações, culpamos o nosso estado interior porque eu estou sofrendo e eu não me acho digno de sofrimento, mas não movo sequer 1 milímetro para mudar. E os meus conflitos vão aumentando em função dos meus padrões de comportamento que eu adotei para a minha rota na Terra. Olha que interessante. Viu como é profundo a reflexão de uma reforma íntima? Notou como o salto quântico não se deu? Por que eu digo quântico? Porque é uma revolução interior. É preciso nos questionar. Meu Deus, se eu sei o caminho, se eu digo que eu sei, se eu já tomei conhecimento do Evangelho de Jesus, se os Espíritos já me mostraram o caminho, através das revelações, através do Evangelho segundo o Espiritismo, o tema, a obra ao qual estamos estudando aqui,
através de O Livro dos Espíritos e tantos outros missionários maravilhosos que estiveram entre nós e estão, a exemplo disso, as obras inúmeras de Chico Xavier, o amor encarnado. Quantos de nós já paramos para analisar quem somos? Qual é o meu papel nessa vida? O que é a felicidade que eu busco? Notaram? Viu a profundidade onde temos de mergulhar para encontrar as respostas? Mas nós temos medo, muitas vezes, do que vamos encontrar dentro de nós. Dentro de nós não há máscaras, meus queridos. Não há máscaras. Eu não consigo ocultar quem sou. Não há como. A minha identidade vibratória é que vai me determinar quem eu sou no universo. Vamos continuar a leitura. Então, como tínhamos iniciado dizendo que o homem está incessantemente em busca da felicidade que lhe escapa sem cessar, porque a felicidade sem mescla não existe na Terra. Entretanto, malgrado as vicissitudes que formam o cortejo inevitável desta vida, poderia pelo menos, olha as informações preciosas que os Espíritos nos dão, poderiam pelo menos gozar de uma felicidade relativa, mas ele a procura nas coisas perecíveis e sujeitas às mesmas vicissitudes, as nossas ilusões. Daqui a pouco vamos comentar sobre ela. Vamos discorrer a leitura. Quer dizer, são um antegozo dos prazeres celestes, imperecíveis, em lugar de procurar a paz no coração. Única felicidade real desse mundo é ávido de tudo aquilo que pode agitá-lo e perturbá-lo. E coisa singular. É muito importante nós entendermos essa passagem. Olha o que os Espíritos estão orientando. Olha o que esse texto, o que Fenelon está querendo nos orientar. É como se ele dissesse assim, ó, mas é engraçado. Se vocês têm a rota para procurar a paz no reino de Deus, no coração, é singular. Olha que interessante. É estranho. É particular de cada um que parece criar propositadamente tormentos que não cabe senão a ele evitar. Porque eu preciso entender o contexto que a leitura está me passando. Vou bater mais uma vez na tecla. Não adianta eu dizer que sei, que já li, que eu participo. Olha, se a mensagem não me tocar, ainda assim, eu estarei diante do maior tesouro que a humanidade já tem a oportunidade de receber, que é o Evangelho, e as lições complementares e, de certo modo, reveladoras daquilo que estava, não oculto, mas embaçado ao nosso entendimento. Estou diante desse tesouro, mas não deixo ele fazer parte da minha vida íntima, eu ainda estarei com as portas fechadas para receber essa felicidade que o Evangelho quer me proporcionar. Eu ainda estarei querendo conquistar os tesouros sem sequer saber que eu estou sentado em cima deles. Então, eu preciso refletir melhor sobre como está a minha conduta, porque aqui eles estão nos avisando. Parece, né, que nós aqui, ó, coisa singular, parece criar propositadamente tormentos que não cabe senão a ele evitar. Nós vamos falar desses tormentos daqui a pouquinho. Continuando a lição. Haverá maiores tormentos? Olhe um exemplo, que aqueles causados pela inveja e o ciúme. Para o invejoso e o ciumento não há repouso. Estão perpetuamente em febre. O que eles não têm e o que os outros possuem lhe causam insônia. Os sucessos dos seus rivais lhes dão vertigem. Sua emulação não se exerce senão para eclipsar seus vizinhos. Toda sua alegria está em excitar nos insensatos.
como eles, a cólera do ciúme de que estão possuídos. Pobres e insensatos, com efeito, que não sonham que talvez amanhã lhes será preciso deixar todas essas futilidades cuja cobiça envenena sua vida. Não é a eles que se aplicam estas palavras. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Porque seus cuidados não são daqueles que têm compensação no céu. Vamos refletir este parágrafo aqui da leitura do Evangelho. Os Espíritos nos deram uma informação. Fennel, no caso aqui comentando. E citou dois sentimentos, inveja e ciúme. Para o invejoso e para o ciumento, é natural, como ele explicou acima. Não há paz, não há repouso. Eu sempre estou querendo saber antecipadamente, por insegurança. Olha bem, eu preciso de informações, porque eu sou inseguro diante da vida. Será que o meu vizinho conquistou mais que eu hoje? Será que o outro tem uma posição melhor que a minha amanhã? Então eu fico perdendo o meu repouso e não sigo o conselho de Jesus, para não me preocupar excessivamente com as coisas do amanhã, não querendo dizer com isso que temos de nos ausentar das responsabilidades. Não, não é isso. Mas um ensinamento de nível crístico, que quer dizer para foque em você. Invista no seu tesouro no hoje e o amanhã lhe será compensado. Mas nós perdemos esse direcionamento devido à nossa própria educação, devido à nossa própria cultura ocidental, que tende a levar mais o nosso olhar para o aspecto religioso de uma fé não racional, onde tudo o que acontece comigo é um efeito fora de mim, ou seja, algo está causando, não é minha responsabilidade. Talvez seja por isso que nós nos acomodamos durante séculos e séculos. Mas aí uma pessoa que sofre, talvez nós vamos dizer assim, nossa, como eu sofro por esta ansiedade que me tortura. Será que é um bem sofrer isso? Este capítulo vai dizer isso, bem e mal sofrer, né? Dentro do capítulo Bem-aventurados os aflitos. Será que essa ansiedade que me tira o sono, esse ciúme, esta inveja, esse orgulho, é um bem sofrer? Eu estou enquadrado dentro desta leitura, deste capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos? Não. Como eles disseram aqui no final para nós, não é a eles que se aplicam essas palavras. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Porque a minha aflição é gratuita. A minha aflição é um tormento voluntário. Eu me coloco à disposição, eu me candidato a sofrer. Por quê? Há um entrave terrível que nos acompanha há séculos. Há séculos. Eu digo assim, eu sou assim mesmo. Eu não mudo. Você me conheceu assim. Vocês me conheceram assim. Os incomodados que se mudem. Não é mesmo? Nós não temos essas frases? E nós nos orgulhamos de dizer, olha, eu sou assim. Eu sou assim. Não é? Meus caros, por favor entendam isso. Muitos vão se mudar. Porque nós estamos desejando isso. Muitos vão se mudar porque talvez não vão ter a capacidade de interagir com os nossos processos de escolha, que não oferecem qualidade de vida para o próximo. Se nós não oferecemos qualidade de vida para nós, para nos esforçar para mudar 1 milímetro, um pouquinho só a minha personalidade, meu Deus, vamos entender Jesus. Não faça ao outro aquilo que não queres que faça a ti. O que nós não queremos que seja feito a nós? Nós temos a resposta, a nossa consciência já sabe. Por que nós fazemos? Olha,
Eu já sei, mas eu não mudo. Por quê? É porque é difícil. Tem sempre uma justificativa. Tudo é difícil para mim. Tudo. O remédio está fora. Eu coloco fora. Meu Deus, é tanta dificuldade. Eu esqueço dos conselhos de Jesus. A tua fé, meu irmão, te salvou. Se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, olharás para esta montanha e dizeis: ponha-te daqui. E assim será feito. Mas, meus amigos, não é a montanha física, e sim aquela maior, aquela muito mais imensa, a interior, aquela dos entraves, aquela das preocupações excessivas, aquela porque eu não entendo as diferenças. Eu quero que o outro veja o mundo à minha maneira. E aí eu sofro. Eu sofro. Olha que entrave. Eu não aceito diferenças. E então, o outro, para conviver comigo, tem que ver o mundo sobre a minha ótica. E eu não entendo que cada um vê o mundo de acordo com a moral que já conquistou, de acordo com o nível de consciência espiritual ao qual está estagiando nesta vida. Para uns, um tormento, uma aflição, uma agonia se passa tranquilamente. Para outros, é quase caso, quando não é caso de suicídio. Entendeu como existem as diferenças? E benditas sejam elas, porque a diferença do outro me ajuda a lapidar e eu cresço com isso. Mas somente quando eu entendo que as diferenças faz parte da minha vida. Vamos continuar para fechar a leitura e aí só ficar na reflexão. De quantos tormentos, ao contrário, se poupa aquele que sabe se contentar com o que tem? Respondam todos vocês aí, façam uma reflexão. Né? O Fenelon está aqui dando uma... vamos transformar isso, né, em uma pergunta. De quantos tormentos, ao contrário, se poupa aquele que sabe contentar com o que tem? Que vê sem inveja o que não tem, que não procura parecer mais do que é. Ele está sempre rico, porque se olha abaixo de si, em lugar de olhar acima. Verá sempre pessoas que têm menos ainda. É calmo, porque não cria para si necessidades quiméricas. Nós vivemos criando necessidades. Prestem atenção. Nós vivemos criando necessidades em função dos padrões de comportamento que eu resolvi adotar para mim, porque eu acho que é o correto. E então eu sofro. É comum que não costumamos desenvolver as reflexões, procurando nos conhecer melhor. Por quê? Porque eu não tive essa educação. Então eu passo uma encarnação inteira sem refletir sobre mim mesmo. Meus caros, já está na hora disso mudar. O Espiritismo está aí atuando na sociedade desde seu advento, desde 1857, com a revelação, com o lançamento de O Livro dos Espíritos. O Espiritismo atua como um papel libertador das consciências, porque nunca se separou das propostas de Jesus. É a mesma ética. É o mesmo valor moral de respeito à vida, de amor ao próximo. Olha, e quantos de nós estamos distantes? Quantos de nós? Não é mesmo? E fechando. E a calma no meio das tempestades da vida não será felicidade? Olha que lindo. E a calma no meio das tempestades da vida não será felicidade? Agora sim nós podemos de leve, talvez, né, já ter uma noção e poder responder. O que é felicidade para mim? Quem nos brindou com essa reflexão maravilhosa dos tormentos voluntários foi o espírito Fenelon, em Lyon, em 1860.
brilhante, não é mesmo? Agora nós voltamos para nós, porque agora eu quero cutucar um pouquinho, tá? Agora nós começamos a extirpar da alma aquilo que nos incomoda, sem subterfúgios, sem desculpismos, sem mania de negativismo, sem aquela ideia de que eu não posso, de que eu sou o coitadinho. Chega. Já está na hora de nós olharmos para dentro de nós e entendermos as informações que Jesus nos deixou. Porque é a partir deste momento, desta tomada de consciência, que eu vou me questionar o que eu tenho feito para mudar. E então eu começo a ir atrás das minhas respostas. Porque nós sabemos que é necessário modificarmos. Porque senão nós vamos estar angariando tormentos voluntários de toda sorte. Mas existe sim as dificuldades para nós vencermos isso. Meus irmãos, este tema, tormentos voluntários, faz parte do nosso dia a dia. Nós criamos isso a todo momento. Vamos dar um exemplo simples. Todos nós aqui temos as nossas vidas, as nossas atividades diárias, as nossas profissões, as nossas ocupações. Ou seja lá o que for, algo nos ocupa. Então eu já desperto. Ao invés de eu agradecer pelo despertar na vida física, pela uma nova oportunidade de aprendizado, parece que a velocidade, esse ritmo desenfreado toma conta de mim em busca do ter. Eu preciso ter porque eu preciso ser alguém. E essa busca do ter desenfreada causa um conflito muito grave. Porque eu nunca vou ter o suficiente. É um vício de conduta moral e espiritual. É um vício. E pouco a pouco eu me esqueço do ser. O ser fica para depois. Eu dedico alguns escassos tempos para Deus. Apenas. Um escasso tempo para Deus. Ok? Mas a busca desenfreada pelo meu ter, isto eu não abro mão. Isto não. E então eu levanto naquela agitação, eu mal olho para aqueles que estão do meu lado. De repente fizeram uma mesa maravilhosa, mas eu não tenho tempo nem sequer para tomar café. Olha, eu saio desenfreado com o meu carro, isso é se eu tiver carro, senão eu saio a pé mesmo, desenfreado, enfim. Mas eu saio correndo, né? Eu estou sempre às pressas e parece que todo mundo, toda a humanidade está na minha frente para me atrapalhar. Já repararam nisso? Todos estão na minha frente para atrapalhar, menos eu. Né? Eu não carrego conflito. Né? É muito comum no trânsito. O trânsito, se nós soubéssemos, meus irmãos, é um dos melhores terapeutas para nos disciplinar a paciência. Tá? Entra um irmão na frente de carro, meu Deus do céu, nós amaldiçoamos o coitado, sai da frente. Não minha, não é verdade? Aí eu corro desenfreadamente, causo um acidente. Olha um tormento voluntário. Além do acidente físico que eu causei em mim um maior, intimamente. Intimamente. Porque eu saio muitas vezes um arranhãozinho de nada no meu bem material, no meu ter. Faz com que eu me descontrole totalmente. Totalmente. Eu fico irado, eu amaldiçoo, eu esbravejo, enfim, eu não vejo o espírito ali gritando naquela fúria desenfreada, feio naquele momento. Se nós pudéssemos nos ver num espelho revelador, não é mesmo? Nós vamos reconhecendo as nossas falhas. Mas aí, a partir desse instante que eu vou reconhecendo que eu tenho falha, eu também consigo compreender que meu irmão tem. Todos aqueles que convivem conosco têm seus defeitos. Mas parece que nós estamos dormindo. Exatamente, Tisa. Nem todas as pessoas têm consciência que destruiu alguém. Sim,
mas se nós temos, nós somos mais cobrados. André Luiz tem uma frase muito interessante. O discípulo verdadeiro, eu vou falar com as minhas palavras, tá? É aquele que cobra mais de si e exige menos dos outros. Porque enquanto nós tivermos frases de efeito para vender, meus irmãos, nós não vamos sair do local onde estamos. Esta é a verdade. Esta é a verdade. Então, todos nós temos que fazer o quê? Nos aprimorar diariamente. Não basta eu viver hoje de frases positivas, oferecendo a frase positiva para todo mundo. Isso é uma obrigação minha, meu Deus, eu estou encarnado. Eu não faço mais do que minha obrigação. Eu quero ver o meu testemunho. Tá? Às vezes eu me vangloriar e hoje eu distribuí florezinhas para todo mundo, né? Na minha forma de gentileza, vamos dizer assim. Eu elogiei, eu fiz isso. Obrigação. Obrigação. Tá? Nossa, porque nós temos que oferecer ao outro o que há de melhor. Nós. Mas a pergunta é, eu tenho esse melhor para oferecer? E aí eu crio um tormento. Porque muitas vezes a minha má atitude, a minha má conduta faz com que o outro me julgue e interprete mal. Talvez naquele momento eu esteja realmente passando por uma crise que faz com que o outro veja em mim, por também não estar educado intimamente, uma pessoa agressiva, uma pessoa insuportável, uma pessoa impaciente, enfim, uma pessoa desequilibrada. E além de me julgar, energias de vibrações muito baixas serão direcionados para mim, porque todos, ao falar de mim, vai lembrar de uma pessoa, de certa forma, desequilibrada, de certa forma, uma pessoa que me incomoda. Então eu tenho que ter muito zelo, muito cuidado, sim, no meu falar. E principalmente quando alguém agir comigo de maneira que eu não concorde, procurar entender. Primeiro porque eu vou estar evitando um conflito, um tormento em mim. Ok? Em mim. Segundo, porque eu vou estar praticando uma das maiores caridades, a humildade perante o próximo. Aquele que mais sabe, mas é cobrado. Eu vou começar aqui a ler algumas perguntas. Vocês refaçam, tá? Mas vamos devagar, pessoal. Já disse que eu não tenho essa capacidade que o Beto tem, ok? Vamos lá. No meu ponto de vista aqui, ó, tá? O que eu estou conseguindo ler, Tisa está perguntando, quando alguém sofre a reação de alguém, é responsabilidade dessa pessoa? Depende. O que essa pessoa tem de poder sobre a sua personalidade interior? Há uma frase que diz assim, tá? O que o outro fala ou faz para me atingir não é problema meu. Ok? Até então nós acreditávamos nisso. Vírgula. Um dia nós estávamos em uma palestra e tivemos a infelicidade de pronunciar essa frase. A intuição nos disse, corrija o que você falou, você está errado. E enquanto fazíamos a palestra, questionei por quê. E ela nos orientou, quem diz que o que os outros dizem não é responsabilidade sua? Vamos avaliar por um outro ponto de vista. E se você estiver na sintonia do outro? Entenderam? Aí sim é responsabilidade minha. Então eu dei um jeito e contornei a situação, né? E consegui ali colocar esta informação que nos foi passada através da intuição. Agora, se eu realmente desaceito a ação alheia, ela vai sim causar uma reação em mim, às vezes muito danosa, tá? Vamos lá? Eu preciso da ajuda de vocês agora. Podem prosseguir nas questões. Eu gostaria que, quando fosse fazer uma pergunta, se possível, colocasse em uma letra maior, porque eu estou fazendo uso de um outro tipo de tela e é bem menor, tá? E se for numa letra toda maiúscula as questões, vai ficar muito mais fácil de eu interagir com todos, ok? Vamos lá? Exatamente. Olha, o Arnaldo nos disse assim, se nos envolvermos no momento infeliz do outro, estaremos entrando no padrão dele. Sim, estaremos, tá? Estaremos. Vou citar aqui um livro muito interessante, psicografado por Chico Xavier, sobre orientação de Emmanuel. Pensamento e vida. Pensamento e vida. Emmanuel discorre temas importantíssimos neste livro.
de modo com que eu me comprometa à minha educação interior. Ok? Leiam, pesquisem. Ele diz muito disso que nós falamos hoje, certo? Eu estou aqui rolando a telinha, Tisa, conforme você está me pedindo, tá? Mas eu estou fazendo uso de uma outra tecnologia, tá? Que ela não permite muitas vezes uma interação igual se eu estivesse em um microcomputador mesmo, né? Ok? Mas vamos lá. Então nós estamos discorrendo em torno desses desequilíbrios, né? Do qual nós principalmente causamos ao outro. Vocês notaram uma coisa? Um ponto em comum nesta nossa fala da noite, nesse bate-papo? Nós somos o eixo, tá? O eixo dos tormentos voluntários. Nós causamos o mal ou o desequilíbrio para nós mesmos, tá? Ok? E para aqueles que estão nos perguntando, sim, o livro é Pensamento e Vida, tá? Que nós indicamos. É um livro psicografado por Chico Xavier, tá? Editado pela editora FEB, com as instruções espirituais de Emmanuel. Um livro maravilhoso para nós nos educarmos aqui e aliar as lições do Evangelho, com certeza, né? Então, voltando à nossa reflexão, nós vamos entendendo que se eu sou o causador dos meus próprios males, se eu sou o causador dos meus próprios males, eu preciso me colocar à disposição de conhecer a mim mesmo. Tá? Porque somente através desse autoconhecimento, desta busca interior, onde eu vou me permitindo as investigações daquilo que me incomoda, eu vou conseguindo entender o que eu preciso melhorar em mim. Então, aquele que já sabe o que tem que melhorar, menos tormento causa para a vida. Menos tormento atrai ou vivencia na encarnação. E o problema maior de tudo isso é que esses tormentos eu vou oferecer para o próximo, quando eu não cuido da minha qualidade de vida espiritual. Porque, claro, eu vou estar inserido no cotidiano, na sociedade, vou estar inserido em uma família, enfim. Então, aqueles que convivem comigo, eles são, de certa forma, né, obrigados, muitas vezes, a desfrutar do meu mau humor. Olha que interessante, né? Olha o Simplício disse uma frase linda de Chico Xavier, né? Eu permito a todos serem como quiserem, mas a mim, como devo ser. Exatamente. Esta frase de Chico Xavier, Simplício, ela nos faz tomar a consciência, despertar para o dever. Qual é o dever? O dever de amar o próximo. O dever de fazer o bem, tá? E aqui eu indico a todos também para ler o capítulo 17, tá? Quer evitar tormento voluntário? Quer? Leiam, tá? Leiam hoje mesmo o capítulo 17, Sede Perfeitos, né? Leiam o capítulo 17, tá? Ali vocês vão encontrar uma lição no item 3, o homem de bem. Tá? Meditem sobre esta lição. São informações riquíssimas, tá? Riquíssimas, para que nós possamos melhorar nesta vida. Aí sim, quando eu entender essa lição, número 3, tá? Do capítulo 17, Sede Perfeitos, que é a lição Homem de Bem, eu vou entender o que Kardec perguntou aos espíritos na questão 919. E o que foi que Santo Agostinho respondeu, porque o que Santo Agostinho responde está intrinsecamente ligado com este capítulo 3, com essa lição número 3 do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, tá? O homem de bem. Ok? A Azul Turquesa está nos perguntando por que certas pessoas sentem prazer em nos ofender e trair nossa confiança.
querida, cada um vê o mundo à sua maneira e vai interagir de acordo com o patrimônio espiritual que já conquistou. Pode ter certeza. Aquele que já sabe a dor que é uma traição, não a faz, não a causa. Porque se causar, nós entraremos no contexto da parábola. Aquele que mais sabe, mais é cobrado. Entendeu? Os tormentos, então, em sua maioria, são voluntários? Pergunta o Arnaldo. Tem até uma via de mão dupla, né, Arnaldo? Se nós formos analisar. Porque nós causamos e assimilamos tormento. Né? Não é verdade? A frase acima do Simplício esclarece muito bem isso. A mim como devo ser, no final, né? Que Chico Xavier fala. Né? Os outros podem ser como quiserem. Tá? Eles podem me causar o que quiser. Desde que eu me compreenda, tá? E me conheça o suficiente para que essas ações do outro não me incomodem. Para que eu possa ver, tá? De uma maneira com que o outro está num caminho de aprendizado. E que eu tenho, sim, tá? O compromisso de aprender com ele. Ok? O Abel Lopes está perguntando aqui para nós, né? O que fazer quando a pessoa, por qualquer coisa, se irrita? Tenha paciência, querida. Vamos desenvolver a paciência. Tá? Dentro desse capítulo que eu indiquei, capítulo 17, Sede Perfeitos, lição 3, Homem de Bem, tem a resposta dessa sua pergunta. Tá? Tem a resposta. Aliás, tem uma afirmação na introdução desta lição Homem de Bem, no capítulo 17, que nos diz assim: alguém tem o que reclamar de mim hoje? Tem? Tem ou não, pessoal? Alguém tem o que reclamar de mim hoje? Tá vendo? Um tormento voluntário, pessoal. Então, não é tão difícil assim nós nos lançarmos para dentro, né? A grande questão é: eu quero realmente fazer isso? Tá? Eu quero. Agora tem um detalhe, meus caros. Quando nós identificamos conflitos, que todos nós carregamos, tem um grande agravante aí. A minha visão de pequenez diante deles. Tá? A minha visão de pequenez. De certa forma, eu não faço uso das informações de Jesus. Existe uma afirmação dele, onde ele nos diz: quando aqueles que os acompanham ficam maravilhados, né? Pelas curas, pelas modificações que lhe ocasionam naqueles que já estão prontos para receber estas modificações. Então, é claro que a multidão fica maravilhada. Se hoje nós somos assim por qualquer fenômeno, né? Ele simplesmente afirma: isso que vocês venham fazer, vocês podem fazer isto e muito mais. Tá? Mostrando que não existe pequenez para o espírito que quer progredir. Tá? E a Lívia Queiroz levanta uma questão interessante, né? E quando o tormento se torna tão grande, a dor tão intensa, que vamos perdendo a força para lutar? O que fazer quando se acha que não há mais saída? Às vezes é penoso demais, mesmo sabendo dos motivos. Se nós sabemos dos motivos, Lívia, já é um motivo a mais para refletir sobre aquilo que está nos desagradando. Mas eu gosto muito, Lívia, de ir para um local, quando eu tenho esses conflitos, esses momentos de alta tensão, um local sagrado. Este local eu encontro dentro do meu silêncio. Este meu silêncio interior faz com que eu sinta, mesmo com a minha pequenez e ignorância perante a vida, faz com que eu sinta
grandeza de Deus, esta informação com que Jesus nos deixou com tanto carinho e amor no seu Evangelho. Vocês podem fazer isto e muito mais. A tua fé te salva. Mas para eu ter contato com essa força, eu tenho que me organizar intimamente. É por isso que eu disse a respeito da tomada de consciência. Para muitos, ouvir essas informações é mais uma informação que irá somar às outras tantas que já ouviu. Mas quando nós nos deixamos tocar pelo autodespertar, aquela entrega onde eu reconheço, olha, não, eu não sei. Eu já li, mas isso não me tocou ainda. Eu já conheço a história, eu já conheço essa passagem do Evangelho, mas ela ainda não me transformou. Então eu estou pronto para mudar. Eu nunca sei demais. Eu nunca posso dizer de boca cheia, eu já li, eu já sei. E comigo não adianta, não funciona assim, não funciona. Funciona. Mas o processo, o caminhar, vai variar de consciência para consciência. Então, Lívia, muitas vezes o tormento se faz, sim, grande, muito grande. Nós vemos as informações ricas de André Luiz, por exemplo, não é mesmo? André Luiz. Né? André Luiz nos deixa uma lição maravilhosa. Logo nos primeiros capítulos de Nosso Lar, quando reconhece sua pequenez diante do Criador e se entrega através do pranto copioso, como ele mesmo disse, que se perdeu, ele não sabe o tempo, ele não sabe quanto tempo, ficou em pranto, tentando se conectar com uma consciência maior. Então eu busco, dentro de mim, aquelas informações que podem me despertar diante dos meus próprios conflitos. Como fazer para sair desses tormentos voluntários que eu mesmo criei? Como? Como? Essa resposta vai estar dentro de mim, dentro do meu interior. Então há, sim, conflitos que parecem para nós intransponíveis, mas eu preciso persistir. Eu não posso dizer que eu mudei somente na aparência. Não, isso é um entrave. Ainda é uma ignorância, sabe? É um entrave à minha renovação espiritual. Mas conforme eu vou persistindo em descobrir os meus defeitos, eu vou me organizando interiormente, eu vou encontrando a paz. Eu vou encontrando a paz. E desta paz vai me resultar uma harmonia muito grande. Porque eu estou me conhecendo. Eu estou aprendendo a vivenciar o Evangelho, Bel. É isso mesmo. Eu estou me conhecendo e essa harmonia vai fazendo com que eu comece a evitar, né, os tormentos voluntários. E o Alex nos faz uma pergunta interessante, a qual eu vou fechar as reflexões. Ok? Como reagir perante as injustiças alheias? Muito boa colocação, Alex. Por quê, meu querido? Porque a injustiça existe, meu caro, sobre o nosso ponto de vista. Mesmo que eu não tenha que receber aquilo naquele momento. Tudo bem, não é verdade? Ai da mão pela qual vier o escândalo. Olha Jesus. Olha Jesus interagindo. Ai da mão. Né? É necessário que os aprendizados tenham que surgir na nossa vida. É necessário que os escândalos venham. Mas ai da mão que promover os escândalos. Então, como que eu devo reagir perante as injustiças alheias? Conhecendo a mim mesmo. Para que eu possa ver no outro um irmão que ainda não vê o mundo sob minha ótica,
que ainda não tem a minha capacidade de entender a vida, que ainda não sabe perdoar, que ainda não sabe conter seus impulsos diante de qualquer pequenez ofensiva que estão lhe colocando no caminho, então ele faz o que ele sabe de melhor. Ele agride. Nós nos achamos injustiçados, porque muitas vezes recebemos golpes, a traição, por exemplo, onde nós nos dedicamos com afinco ao outro, e nós recebemos um golpe da traição, ao qual julgamos não merecer. Queridos, nossas visões são tão limitadas. Quantos de nós, no passado, nesta vida ou em outra, já não provocamos tanto assim? Tantas situações parecidas, ou quase sempre, não é mesmo? Na maioria das vezes, piores, mais dolorosas. E então, Alex, eu vou entendendo que eu vou reagir perante aquilo que eu chamo de injustiça de acordo com a minha evolução espiritual. Porque sabemos que as leis divinas são justas, meus caros. As leis divinas são perfeitas. E se na nossa consciência carregamos informações preciosas desta lei divina, é sinal de que estamos tendo, naquele momento em que julgamos que há uma injustiça que está nos acometendo a dor, estamos tendo a oportunidade de crescer diante daquele conflito, diante daquele tormento. Para que eu não gere um tormento voluntário maior, julgando o meu próximo. Todos nós conseguimos agir de forma melhor. A partir do momento que eu consigo entender que eu sou um espírito em evolução e me esforço, as minhas mudanças começam a ocorrer. Não se espantem, meus irmãos, porque elas ocorrem em doses homeopáticas, muito sutis, entenderam? É um exercício constante, Shane. Exatamente. Mas não deixe, meus queridos, não deixe que a tormenta do dia a dia nos tire a paz. Não permita que a agressão do outro nos desmotive perante o caminhar da eternidade chamada vida. Vamos então, neste instante, interagir com o nosso próximo através do amor. Porque a partir do momento que olharmos para o outro que nos agride e passarmos a nos colocar na condição a que Jesus nos orientou, iremos também proferir a frase: Pai, perdoai-o, ele não sabe o que faz. Todos nós temos um potencial imenso. Todos nós podemos. Todos nós temos o direito de conquistar a partir do momento, do instante em que eu digo sim. Apliquemos a doutrina do Cristo em nossas vidas para poder oferecer ao outro. Apliquemos a orientação do Espiritismo como papel libertador que ocupa na humanidade para poder melhorar a qualidade de vida que oferecemos ao outro. E vamos entender esta lição. Tormentos voluntários. Que Jesus nos ampare, nos proteja, nos orientando sempre com a paciência e a ternura do amor. Queremos aqui deixar os nossos agradecimentos a todos vocês, a Shanri, ao Beto, que nos proporcionou este aprendizado, a todos vocês que colaborou para que as linhas de reflexões fossem norteadas na medida exata. Não importa se a pergunta que um ou outro fez deixou de ser
respondida. No fundo, foi respondido aquilo que nos era necessário. Obrigada, meus queridos. Fiquem com Deus, que Jesus nos abençoe e que possamos estar conscientes de que, conectados com essa mente maior através das nossas consciências, em paz, estamos no local sagrado, que é o nosso coração. Vamos praticar mais o amor? Vamos viver mais o amor? Como nos diz Meimei, tão querida, em sua voz doce e suave que nos embala os corações. Mãos unidas, soluções encontradas. Que Jesus nos abençoe. Que assim seja.